hoje um culto especial. Não vou projetar o texto. Se você estiver com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, né? Muitos hoje têm a Bíblia no aplicativo, você pode abrir. Eu vou ler hoje, diferentemente do que faço comumente, eu leio a nossa versão NVI, mas hoje eu vou ler a versão Almeida, revista atualizada. Mas, pela questão de uma palavra, né? Eu vou fazer essa leitura. Diz assim o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? Talvez você está com a versão NVI, a palavra edifica vai aparecer, né? Construção, né? O construir. Tá? Mas é a mesma palavra, edificar significa construir. Tá? Eu só fiz hoje a escolha para o uso dessa palavra, que eu acho ela mais bonita, né? Edificar do que construir. Né? E eu quero, na verdade, me deter apenas na advertência que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Corinto, onde ele diz, porém, cada um veja como edifica. E aqui nós temos duas coisas. Hoje eu vou falar da igreja como corpo, tá bom? Mas é claro que nas palavras de Paulo, ele está dizendo para cada um olhar para si mesmo e ver o que está edificando. Cada um, porém, veja como edifica. Tá? Mas nós, como eu disse, hoje eu quero pensar no corpo como igreja e não na nossa individualidade. E diante desta palavra do apóstolo Paulo, para que nós possamos verificar como estamos edificando nossa igreja, nós estamos comemorando os 65 anos de igreja. Muita coisa passou, né? Como diz aí o povo no popular, debaixo dessa ponte, né? Muitas águas já passaram, né? E aqui houve muitos acertos, houve erros, mas sempre a graça de Deus esteve presente. A graça de Deus tem mantido viva, né, a esta igreja. Então, vamos pensar um pouco sobre esta questão do edificar. Afinal de contas, nós precisamos cuidar como estamos edificando. Então, a partir disso, eu quero, primeira coisa, perguntar, isto é, levantar a questão sobre o que estamos edificando nossa igreja. E a primeira resposta que eu quero apresentar é sobre o fundamento que já foi lançado. Não somos nós que estamos lançando o fundamento. O fundamento já foi lançado. E é interessante que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja, ele diz, lancei o fundamento. Jesus Cristo nos chamou para edificar sua igreja. Quando ele nos chamou, ele nos chamou para edificarmos sobre um fundamento. Jesus é a pedra angular sobre qual os apóstolos lançaram o fundamento e nós, a igreja, estamos construindo nossa igreja sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos. Amém? Então, nós recebemos de Jesus a incumbência de construirmos, edificarmos a sua igreja, quando ele nos ordenou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, eu quero que a gente entenda que como igreja, a primeira igreja batista de Itapevi, nós não estamos edificando a igreja sobre um novo fundamento. Nós não estamos começando uma igreja nova, mas sobre um fundamento que já foi lançado há muitos anos atrás. Edificamos sobre a doutrina dos apóstolos, que nos foi trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo a eles. Então nós lançamos sobre a doutrina, sobre o que os apóstolos deixaram, que fizeram sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Não estamos criando uma nova igreja. Embora nós possamos sim ter um novo nome. Você quiser mudar o nome da igreja, isso não é problema. Mas nós nunca podemos mudar o fundamento da igreja. Isso não pode ser feito.
E de que igreja eu estou falando? Da igreja formada por todos aqueles que professam sua fé em Jesus Cristo. Esta é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é una. Ela é indivisível. Mas nós temos muitas igrejas? Nós temos muitas igrejas batistas localizadas em diversos pontos, né? Nós temos as nossas congregações, nós temos outras igrejas não batistas, de outras denominações, mas todos precisam estar sobre o fundamento dos apóstolos, senão não é igreja. Aí estão construindo uma outra coisa. Não estamos aqui criando novas doutrinas, embora muitas vezes nos contextualizamos aos novos costumes, a um novo modo de falar, a um novo modo de apresentar o Evangelho. Mas contextualizar a mensagem da Bíblia não significa mudar os fundamentos ou a história já ensinada e deixada pelos apóstolos. Apenas estamos transmitindo de uma roupagem diferente aquilo que nos foi deixado. Isto é contextualizar. E eu quero dizer também com isso que nós não podemos desvalorizar o nosso passado para não nos perdermos no presente. E acabarmos negociando o que é inegociável na palavra. Então, ao contextualizarmos, precisamos cuidar para não nos perdermos na história. E nós temos tomado esses cuidados como igreja. Infelizmente, muitas igrejas, nós sabemos que se perderam na sua teologia. Nós não estamos nesta igreja criando novos sacramentos também. Entretanto, nós podemos sim criar novas tradições, novas festas. Contudo, Cristo nos deixou apenas 2 ordenanças: batismo e celebração da ceia. E ainda hoje nós realizamos estas ordenanças em obediência ao nosso Senhor. E o que eu quero dizer com tudo isso é que nós temos tido cuidado de nos mantermos firmes nos fundamentos, mas nós não deixaremos de nos contextualizar. E muitas vezes contextualizar significa até mesmo deixarmos de fazer algumas coisas que por anos fizemos, mas que já não respondem mais hoje, mas que já não dá certo. Às vezes precisamos deixar e tirar da existência um culto, às vezes precisamos mudar os horários, de repente, da escola bíblica. Às vezes vamos precisar mudar a forma de um grupo pequeno, mudar estas coisas. Muitas vezes é necessário devido ao contexto atual que vivemos. Mas nunca deixarmos de estar sobre os fundamentos dos apóstolos e pregando Cristo unicamente. Nós podemos nos vestir, né, de maneiras menos informal. Eu tenho certeza, se você perguntar para alguns irmãos aqui já mais antigos, certamente eles vão falar que os pastores nos cultos estavam sempre, né, de terno e gravata. Principalmente numa data como essa, né, especial, né, 65 anos da igreja. Hoje até dá para vir de terno, porque agora nós temos um ar. Mas, graças ao nosso bom Deus, né? Mas o que eu quero dizer é que não é esse tipo de coisa que implica na edificação, na construção da igreja. A gente pode, sim, se vestir de uma forma menos informal, mas nunca estar vestido indecentemente. É inadmissível que se pregue outro evangelho. Nós estamos cuidando para pregarmos simplesmente o que Cristo nos deixou por meio dos seus apóstolos. Bom, outra questão que eu quero levantar, já que nós estamos aqui trabalhando e pensando um pouquinho sobre o que estamos edificando e cuidando com o que edificamos, como que na prática edificamos a igreja? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fala de construir uma igreja, edificar, mas como na prática nós fazemos isso? E eu quero dizer para você, nós fazemos isto na mutualidade. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 11, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras:
Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Mutualidade. Eu edifico você, você me edifica. Nos edificamos uns aos outros. E ele diz à igreja tessalônica, como de fato vocês estão fazendo. Eles já estavam vivendo isto. Então, está bem claro neste texto que a edificação é um processo dentro da comunhão. É um processo que acontece na nossa convivência juntos. O apóstolo, quando escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, ele diz assim, seja tudo feito para edificação. Ele está dizendo aos irmãos de Corinto que tudo quanto eles fazem na vida da igreja, seja feito para edificação. Isto é, para a construção da igreja. Então, eu quero dizer assim, que toda ação da igreja, ela deve ser planejada para edificação de todo o corpo. Todo o corpo. Então, quando nós nos reunimos, quando a igreja está aqui como hoje, né, congregacional, está juntos, tudo quanto ela faz deve promover comunhão. Se não promove a comunhão, a unidade, a paz, não serve. Não serve. Se ela não vai edificar, não vai fazer com que nós nos tornemos mais juntos, né, mais entrelaçados, não serve. Se o que a igreja está fazendo edifica só a própria pessoa, isto é, eu estou aqui reunido com vocês, mas o que eu realizo aqui edifica só a mim, não serve. Porque o corpo não cresceu junto. E é isso que o Paulo está falando. Tudo quanto fizer seja para a edificação da igreja, não de um indivíduo, do corpo. Por isso, o próprio apóstolo Paulo chega a escrever para eles dizendo que ele, Paulo, preferia falar 5 palavras com o seu entendimento para instruir outros a falar 1000 palavras em outras línguas, onde ninguém seria então edificado. E você pode ler isso em 1 Coríntios 14, 19. Se aquilo que se faz no culto só promove entretenimento, é algo gostoso, então é legal, a gente vem, porque, aquela coisa toda, mas não nos leva a um crescimento como indivíduo e na nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus, não serve. A igreja não é só um local de entretenimento. Ela é um local para nos levar ao crescimento e amadurecimento em nossa relação com Deus e uns com os outros. Se o que eu faço é correto, na minha opinião, mas leva a divisões, promove facções, não serve. Porque ao invés de eu construir, eu estou destruindo, eu estou dividindo. Tudo que se faz, precisa fazer para construir, para aproximar, para crescer juntos. É necessário que a igreja de Cristo, em todas as suas ações, busque sempre a edificação dos seus membros. Todo o trabalho que é feito aqui é para isso. Todas essas pessoas que estavam aqui trabalham para isso. Para a edificação de todo o corpo, para que a gente seja para que a gente cresça junto, né? Nós não queremos crescimento só de um indivíduo, nós queremos crescimento de todo o corpo. E todos estão aqui trabalhando para isso. A nossa pregação tem esse propósito de desenvolver todos. E é um objetivo claro, levando todos a viver a visão e a missão da igreja. Mas se nós não estivermos atingindo isso, isto é, se a pregação nossa for prolixa, ela não produz edificação, ela não está ajudando, aí nós estamos falhando. Porque nosso objetivo aqui é cumprir a palavra de Deus, promover o crescimento de todo o corpo. Então nós somos chamados para edificar. Agora eu vou levantar uma pergunta, não sei se você já fez essa pergunta, eu já me fiz. Para que edificamos a igreja?
Por que nos reunimos, né, aqui juntos para esse processo todo que nós falamos? De fazer todos crescerem juntos, de estarmos todos unidos na mesma vida. Para quê? E quando eu estava fazendo essa pergunta a mim mesmo, e por que eu a fiz? Porque às vezes chega um determinado momento da nossa história que você fala assim, por que eu vou lá na EBD? Eu já conheço todas aquelas historinhas. Não aguento mais o meu irmão contar lá para mim a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, já sei. Já estou até pronto para dar aula no lugar dele. Ou talvez você fale, para que eu vou lá, vou sentar ali, assistir, ouvir mais uma mensagem. Já sei a mensagem. O pastor começou a pregar, eu já sei tudo que o pastor vai falar. Talvez você já fez essa pergunta, né? Eu falo para você que eu já passei por isso. E aí eu encontrei duas respostas que eu digo assim, que me acalmou o coração, né, diante disso. Eu vou compartilhar com vocês a resposta que eu encontrei. Talvez você tenha uma outra resposta. Mas foi o que Deus ministrou no meu coração nesse momento que eu indagava de Deus. A primeira resposta que me satisfez é que Deus me levou lá no texto de Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também o quê? A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai celestial, ao vosso Pai que está nos céus. Esse texto me deixou claro por que eu me reúno com os irmãos. E ele me fez pensar que a minha reunião, primeiro com os irmãos, não é por causa de mim. Porque eu estava perguntando errado. Mas por que eu vou? Você não vai lá por causa de você. Mas você vai lá para que você ajude os irmãos a manter um lugar onde a luz de Cristo brilhe. Para que as pessoas possam, por meio de vocês, como igreja, juntos, verem esta luz através das boas obras que esta igreja vai produzir, que vocês vão produzir junto, e dessa forma glorificar. Isso significa que através das nossas boas obras, da nossa união, aqui as pessoas vão ver e perceber Deus, e assim vão ter o seu encontro, a sua salvação. Então, quando nós nos reunimos aqui, entenda bem, nós estamos mantendo a luz acesa. As nossas também, porque nós precisamos sim um dos outros, e dessa forma nos fortalecermos uns aos outros. Mas nós mantemos a luz acesa para que aqueles que estão nas trevas também saibam que tem um lugar onde eles podem ir, que há luz. Está lá a luz, né, como um farol, né, brilhando à noite para os marinheiros, né, para o capitão do navio, poder enxergar e não bater. Muitas pessoas às vezes estão batendo cabeça lá fora, porque eles não veem a luz. E nós estamos aqui reunidos para ser luz, mantermos dessa forma acesa, como mantiveram durante 65 anos, nós devemos manter essa luz acesa, para que pessoas conheçam a Deus através de nós hoje. Nós queremos ser essa igreja. Essa é a primeira questão. Então, cabe a nós mantermos aqui aceso, para que a glória de Deus seja vista por meio das boas obras que Ele há de realizar por meio de nossas vidas, e que Ele já tem realizado. A segunda resposta que me também acalmou o coração, aí Deus falando mais, eu diria talvez pessoal a mim, Cornélio, mas eu vou compartilhar com vocês, está lá em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16, mas não precisa abrir, mas lá em Efésios, Deus diz assim que deu para a igreja alguns homens, ele está falando de dar dons à igreja, ele deu alguns dons que são representados por homens, aí ele falou assim, de 5 desses, né? Apóstolos, não é isso? Evangelistas, profetas, pastores, mestre. E aí, eu entendi o que Deus estava querendo dizer. Nestes versos, Deus deu estas pessoas para poderem aperfeiçoar outros, para poder ensinar, ministrar, ajudar cada um a se encontrar dentro do corpo, e dessa forma todo o corpo se desenvolver. Então, mais uma vez, Deus está falando, não é só por você.
Você precisa colocar o dom que eu te dei a serviço do outro. E isso também é para você. Porque cada um de nós recebeu de Deus um dom, uma capacitação. E você precisa colocar o seu dom a serviço do outro. Para ajudar todo o corpo nesse processo de crescimento e edificação. E é isso que nos faz estar aqui. Então nós aprendemos através do outro que recebeu o dom para ser mestre. Aprendemos com o pastor, aprendemos com o evangelista. Mas também nós, através dos nossos dons, servimos aqui. Para que a luz esteja contínua, acesa, e mais vidas possam ser salvas. Portanto, você é importante na história dessa igreja. Você é aquele que Deus chamou para continuar fazendo essa luz aqui brilhar. Eu me lembrei agora daquela musiquinha, né? Minha pequena luz. Conhece? Vou deixar brilhar, né? Você precisa deixar essa luz brilhar. Você é um instrumento de Deus para isso. É por isso que estamos aqui. Então eu quero encerrar minhas palavras motivando vocês a continuarem a edificar esta igreja. Sobre 65 anos, alguém esteve aqui durante essa história. Alguns ainda estão aqui, mas virão muitos outros anos. Nós vamos dar continuidade. E outros chegarão para continuar. E que os nossos corações estejam sempre abertos para todos aqueles que chegarem, para continuar essa história. Porque a igreja é de Jesus Cristo, ela não é nossa. A igreja pertence ao Senhor, nosso Deus. Nós todos somos servos. E glória a Deus por isso, que podemos servir, ter a honra e o privilégio de sermos chamados por Ele para participarmos da construção da sua igreja, e especificamente dessa igreja. Muitos anos virão, Deus abençoe a vida de vocês, façam parte disso, vamos estar juntos na edificação da igreja. Eu quero convidar você a se levantar, nós vamos orar, e nós vamos ter mais uma música, e nós vamos encerrar com esse cântico, com muita alegria no coração. #gratidão. Nós estamos aqui hoje mesmo para sermos gratos. Que a tua luz brilhe. Deixa brilhar. Todo dia, em todo lugar. Amém?